Muito bem, começando o podcast do Jornalismo Verdade, uma verdadeira sala VIP da imprensa local. Hoje recebo a secretária de Educação do município, a professora Adriana Palmieri. Adriana, antes de mais nada, muito obrigado por estar conosco aqui, literalmente inaugurando, né, o nosso podcast aqui nessa sala VIP, onde as principais lideranças políticas, empresários, personalidades de Araucária vão estar passando. É um prazer receber você aqui. Prazer é todo meu, agradeço aos telespectadores, a todos que nos acompanham nas redes sociais. O jornalismo de verdade é sempre importante estar trazendo as informações, a comunicação assertiva, para que as famílias na nossa comunidade possam estar compartilhando informações saudáveis do que tem acontecido na Secretaria de Educação. O mês de janeiro foi um mês bem trabalhoso e ainda não terminou. Não teve folga não? O pessoal não estava de férias? Não, a gente tem grande parte das equipes de férias, né? Porque nós priorizamos o mês de janeiro, justamente porque as escolas estão de férias, para que as nossas equipes que dão suporte dentro da Secretaria de Educação possam também fazer o seu descanso merecido de acordo com os 12 meses de trabalho. E a Secretaria de Educação, no mês de janeiro é um mês muito complexo. Eu diria para você que é um dos meses mais difíceis é o mês de janeiro. Por que o mês de janeiro é mais difícil? Porque é o mês onde os pais procuram muito, não só a Secretaria Municipal de Educação, mas a orientação e informações referente à Secretaria de Estado da Educação. Então, nós temos um pacto federativo enquanto Secretaria de Estado, Secretaria de Município, mas a jurisprudência, a responsabilidade das unidades de colégios estaduais é de responsabilidade do Estado. Então, a gente está ali para dar suporte, orientar e levar aos pais, à família, né, os responsáveis legais, a informação coerente. Então, Secretaria de Educação, no dia 2 eu estava às 7h20 da manhã na Secretaria de Educação, as meninas da limpeza nem tinham chego ainda e nós já estávamos organizando a questão por conta da lista de espera, né, então assim, nós chamamos todas as crianças do ano de 2023 para iniciar agora em 2024, então no final do ano nós zeramos as filas de espera justamente pelo planejamento. Então, para o ano de 2024, começa a rodar outra fila de espera, justamente porque a Secretaria de Educação precisa se organizar de um ano para o outro. E, historicamente falando, o primeiro dia útil do ano, dentro da Secretaria de Educação, é sempre uma incógnita. Porque eu passei aqui... Já teve períodos com fila, isso, né, quilométrica mesmo, na porta. Isso mesmo. Fomos capa de jornal aí do Popular, do nosso amigo Valdir Clay. Nós eu cheguei no final de 2018 em Araucária, né? Comecinho de 2019, a fila dava volta ali na Escola Verca, né? Então, assim, hoje é com grande satisfação que eu cheguei às 7h20 da manhã e não tinha ninguém na frente da Secretaria de Educação. Quando nós abrimos a porta, era 8 horas, né? Nós tínhamos as trabalhadoras terceirizadas que estariam fazendo expediente dentro da Secretaria de Educação e apenas 2 mãezinhas. Olha que maravilha. Você sabe que Facebook é uma coisa engraçada, né? Sempre traz as memórias de alguns anos atrás, e eu vi algumas entrevistas nossas já de alguns anos atrás. Você falou que chegou em 2018 e de lá para cá muita coisa mudou na educação de Araucária. Inclusive essa demanda que a Adriana fala sobre município e estado se refere até mesmo ao fato do município dar conta até o 5º ano. E do 5º ano em diante, a partir do 6º, vai a demanda para o Estado. E isso sempre causa muita dúvida para os pais, não é? Porque é muito recente, né, Alex? Então, assim, o município de Araucária foi um dos últimos municípios, para falar a verdade, o último. Né? Nós temos ali só Curitiba, que ainda permanece diante de ser uma metrópole, tem toda uma situação específica. Mas de acordo com quando a lei de 9 anos, porque nós estudamos, né, 8 anos, 8ª série, quando mudou para 9º ano, já veio junto essa demanda que o município seria responsável pela etapa creche e pré-escola, ou seja, educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais. Quando eu cheguei em Araucária, já estava organizado todo um planejamento que já iria levar as turminhas, né, de 6º ao 9º para o estado, só que aí a gente perderia alguns prédios próprios. E quando eu cheguei, eu dialoguei junto ao Ministério Público com os meus técnicos, eu diria, meus experts dentro da Secretaria de Educação, né? E coloquei para eles, falei, mas a gente vai perder prédio para o Estado tinha que dar prédio para nós, né? E nessa conjuntura, a gente levou um novo diálogo para o Ministério Público. E na época, o Dr. Davi, né, quem a gente menciona aqui, que fez um excelente trabalho para a educação do município, né? Falo da educação porque é a pasta que eu estou. Ele olhou aquele planejamento e entendeu que realmente o município não poderia ser prejudicado, porque a gente já tinha metas e estratégias a serem cumpridas
no Plano Nacional de Educação. Então, o Plano Nacional de Educação é uma das leis que regem a educação do município. Rege todo o Brasil, e nós temos aí nosso plano municipal de acordo com o Grande Chapéu, que é o Plano Nacional. E a Meta 6, ela fala da necessidade da educação em tempo integral. E ter educação em tempo integral significa que eu preciso de prédio. Sim. E como é que eu vou disponibilizar prédio para o Estado? Então era uma incoerência. Como a gente teve muita coisa do passado para resolver na educação de Araucária... E bota coisa nisso? E ainda tem muito por fazer, porque a gente não pode romantizar aquilo que não está bom. Claro. Né? Mas assim, o que aconteceu? Nós começamos numa vibe, que é a vibe do prefeito Issan, que é construir uma cidade cada vez melhor, construir uma cidade feliz, uma cidade para a população. Então nós olhamos quais eram os piores problemas de Araucária. Ele olhando para a questão de toda a mobilidade, urbanidade, e eu, como secretária de Educação, fui olhar para os próprios nossos, né? Então, quando eu olhei ali que nós tínhamos na educação infantil algumas unidades educacionais locadas, com espaços pequenos, de casa, que comportaria numa sala normal, padrão, 15, 16 crianças, numa casa cabia 6. Então, é um lugar que não é adequado para criança. Então, nós começamos o quê? Uma busca incessante para findar as unidades locadas. E isso limitava, inclusive, o número de atendimentos, o que gerava muita fila. Isso, perfeito. Porque, assim, nós tínhamos lugares preciosos, né? Eu digo porque é muito carinho que as profissionais têm com esses espaços. Mas, assim, não é um espaço adequado. Não tinha um solário, não tinha uma área verde para a criança brincar. Então, a gente sabia que era aconchegante, porque é uma casinha, né? Uhum. Mas não é um ambiente educacional. Se a gente está olhando para uma criança, um cidadão pleno, que nós queremos formá-lo para todo pleno desenvolvimento, nós precisamos do quê? De uma educação integral. E ela perpassa por uma instituição de ensino. Nós somos educação. Nós estamos junto e para a família. Mas a família, a escola, elas fazem parte de uma integralidade para que esse sujeito se forme. E dentro desse contexto, Adriana, a gente percebe que quando a preocupação do município se tornou prédios, né, a educação ela passou por uma grande reforma em muitos prédios e também a construção de tantos outros prédios. O próprio bairro do Capela Velha, onde nós estamos, ganhou, né, muito e continua ganhando, né? Nós temos ali, inclusive, agora o Ayrton Senna passando por uma grande reforma, construção de prédio novo e tudo mais. Mas eu queria que você colocasse para nós um posicionamento bem interessante. Começo de ano 2024, último ano de gestão de Issan Hussein Derrani. Qual é hoje a data de volta de aulas e qual você acredita que seja o maior legado que o prefeito deixou na educação do município através da administração da Adriana Palmieri e, é claro, de toda uma vasta equipe técnica e pedagógica que desenvolveu um trabalho brilhante ao longo desse período? Você fez várias perguntas em um comentário, numa afirmação, né? Eu diria até que é uma afirmação, porque eu falo que o Issan ele é o prefeito da educação. Claro. Podem falar que ele é do asfalto, a luz de LED, mas para mim ele é o prefeito da educação. Então, assim, nem eu, às vezes, tenho a dimensão de tudo que nós fizemos, porque é um trabalho de formiguinha, mas é ao mesmo tempo um trabalho de lidar com a própria proporcionalidade das águas que batem e quer levar a gente para a rocha todo o tempo. Claro. Porque a gente está nadando, de repente tem um problema de uma impugnação numa licitação e aí volta tudo para trás. Então a gente lida todo o tempo com um território de disputa. Isso é sociedade, né? Nós vivemos, então precisa de um agente público, de um ator social, que seríamos, no caso, o Issan, eu, os nossos trabalhadores, os nossos professores, que é de excelência, a levar à população essa luz, porque para eles é uma escola, mas para nós é onde a criança tem a oportunidade de abrir as janelas para o mundo, né? A educação ela faz isso. Então qual que é o maior legado do Issan? Bom, eu diria que eu acho que nesse país não existe maior legado que o Issan deixou nessa cidade de Araucária. Eu acredito que a gente tem um encontro de personalidade, né, de trabalhar muito. Então eu me senti muito feliz quando eu cheguei em Araucária e observei no prefeito um prefeito que me dá carta branca, que me oportuniza fazer o melhor pela educação. Mas eu sei também que, quanto gestor, eu tenho que ter responsabilidade fiscal, tem algumas coisas que, por mais que uma unidade educacional peça, eu ainda não consigo alcançar, porque eu não vou fazer para uma escola e deixar outra sem. Né? Então a gente, às vezes, precisa olhar assim, eu quero colocar ar-condicionado na escola A, mas espera aí, eu tenho que colocar em todas as escolas, a não ser que a própria diretora da unidade faça a sua
proporcionalidade ali de Receita Federal, às vezes essas demandas que acabam alcançando. Então, assim, dia 7 de fevereiro a gente retorna às aulas. Nós tivemos no primeiro mandato 25 unidades educacionais com entrega de obras executadas, construídas, reformadas, ampliadas. E eu digo aí de grande vulto. O que é grande vulto? No mínimo foi uma reforma de licitação. Porque para além dessas 25 obras, nós temos outros projetos. O Bora Renovar, que é com apenados, que faz uma manutenção, que aí a gente pode citar o General Celso, o SEMEI Manuel Bandeira, o SEMAI Joelma, toda aquela pintura, foi a Secretaria de Educação que custeou, com apenados e 2 profissionais de educação. Então, demora um pouco mais, porque não é uma empresa contratada. Claro. A gente depende de uma parceria, que junto com o pessoal da comunidade ali, que traz para nós esses apenados que precisam pagar pena, e eles têm que olhar. E vou te dizer uma coisa, diminuiu drasticamente o arrumamento no CEMEIs. Olha que maravilha. Porque eles estão o quê? Tendo ciência do valor daqueles Eu lembro que no primeiro mandato, no final do primeiro mandato do ISAM, era um problema gritante. O arrombamento, os roubos, a pichação. A gente tem ainda, sabe, Alex? Mas o que a gente percebeu? Que a gente está trazendo pessoas para dentro da unidade educacional. E qual que é a função da escola? Fazer parte da sociedade. Então, se eu não tenho torná-los cientes. Se eu não tenho a escola como parceiro, como algo que é meu, pode não ser aquela escola que você estudou, mas aquela escola é um ambiente que pode ser o único ambiente saudável que aquela criança tenha, que aquele estudante tem. Então, assim, neste primeiro mandato, né, que a gente está contemplando aí, terminando o segundo mandato, nós tivemos aí 25 grandes obras, excluindo, como eu te disse, algumas outras obras que eu diria que é tão grande quanto, Sim. Porque o General Celso, SEMAI Joelma, SEMEI Manuel Bandeira, são unidades educacionais que a gente revitalizou inteirinha, desde forro a colocar pastilha em algumas dessas unidades. Aí neste próximo mandato, que nós estamos concluindo este ano, nós entramos numa esfera das escolas municipais. Por que das escolas? Justamente porque a gente começou a retirar o estado de alguns prédios, a gente começou a olhar que tinham prédios muito antigos e de madeira, ainda nós temos hoje a Escola Elvira, né? A Escola Nadir está terminando a obra, a Escola Elvira, a nossa intenção é que vá para a licitação esse ano, já está no PCA deste ano, porque é ano eleitoral, então a gente só pode trabalhar com aquilo que já estava previsto em orçamento. Então são algumas obras. Então são grandes obras. Então a gente entregou já neste mandato a ampliação da PAI, né? Foi feito neste mandato. Nós entregamos aqui no Capela Velha, como você bem disse, o SEMEI Montresol, que era o antigo industrial, que dobrou o tamanho, tem hoje toda uma visibilidade, né? E agora a gente está entregando aqui no Capela Velha também, dia 31 de janeiro, às 16 horas, o SEMEI Plínio. Pertinho da gente, inclusive. Pertinho. Inclusive, o Plínio, ele passou por uma EIV na primeira gestão. Só que ele ficava um bloco aqui e outro bloco aqui antigo. Aí, o que aconteceu? A gente percebeu que não estava legal aquilo. Precisava de um espaço integrado. Porque às vezes chovia, aí colocava aquele toldo. O Laurique brinca comigo, toldinho, né? O toldinho da educação. Então, nós pedimos para ampliar a área de construção. E aí, nós fizemos um grande espaço para que as crianças possam brincar, possam se divertir e ter segurança. Porque hoje não é mais a entrada, porque a porta de entrada do SEMEI já era a porta de saída das crianças e pais entravam. Ou seja, o fluxo era intenso. E aí, por conta da segurança, que foi antes de toda aquela situação catastrófica que nós tivemos no país, nós já estávamos com esse projeto em andamento. Tanto é que essa obra foi licitada em dezembro de 2022. Licitada não, foi assinado o contrato em dezembro de 2022 e ela foi entregue para nós agora, porque em dezembro de 23 a gente já poderia ter voltado para o CBI, só que o que aconteceu? Estávamos com a Copel, uma questão de ligação de energia. Então, tem toda uma tratativa, né? Então, teve uma situação lá, que aí eles fizeram ligação agora, recentemente. Entendo. Então, hoje a gente está com a chave nas mãos. Quantos alunos voltam às aulas dia 7 de fevereiro? Em média, 17.800 crianças. Aí eu vou perguntar uma coisa fora do padrão, né? Adriana Palmieri é uma secretária, é uma professora, é uma jornalista, poucos sabem disso. Mas, acima de tudo, você trabalha de uma forma muito técnica, né? Você é uma pessoa que realmente cuida de todo o riscado, do começo ao fim, é uma secretária de pé na obra, é uma secretária de pé na sala de aula, é uma secretária que está sempre junto, não somente da sua equipe, como dos professores, como também das famílias.
praticamente de 2018 para cá, agora 2024, você mudou vidas, mudou histórias. O que te emocionou mais ao longo desse período? O que hoje, Adriana, ao final de um mandato, que claro, não é agora, é só 31 de dezembro que termina o mandato do ISAM, mas Adriana, qual a maior lição que a Adriana tirou de Araucária, aprendeu em Araucária, das vidas que você viu transformada? Porque eu sei que você é uma mulher muito emotiva, você é uma mulher que se deixa envolver também por histórias de vida. O que mais te marcou, Adriana? São várias situações, Alex, várias. Mas quando teve esses alagamentos recentemente, a gente fica muito comovido, né? O nosso município é um município que eu diria que tem uma linha de frente de falar que é um município muito rico. Mas a gente sabe que a gente tem uma população muito carente, né? Sim. E quando a gente olha para essa questão dos alagamentos, você esteve junto conosco em alguns momentos de diálogo, e para além disso, as crianças de chinelinho de dedo, quando está muito frio, né? Então, essas situações assim que mexem com a sociedade, eu diria que hoje ainda é para mim a situação mais dolorida, porque eu sei que aquela criança, não é que ela não está aprendendo porque ela não quer, é porque ela não tem as condições mínimas para estar ali se desenvolvendo. E por isso... Até para o deslocamento, né? Por isso a necessidade ali da região do Arvoredo, você sabe muito bem que a gente tem várias lutas juntas lá. Essa eu acho que ainda é a principal situação que a gente não conseguiu alcançar. Porque ele vem para a escola, a criança tem um olhar do profissional, da educação como um todo, mas depois que ele vai para casa, a gente não sabe o que essa criança está passando. Então, na época da pandemia, foi uma época muito difícil. Eu tenho profissionais de excelência que passaram situações muito complexas, a gente perdeu muita gente. Então, eu vou falar para você que são muitas questões que me emocionam, mas a questão da pandemia mexeu demais com o meu eu. Justamente porque as crianças, a gente não sabia, a gente olhando para as crianças diariamente, nós vemos as situações que elas passam. Imagina sem estar em contato com elas. Então, a educação, ela precisa entender que ela precisa ter atitude. Né? A Base Nacional Comum Curricular, ela traz essa questão para nós dos valores, das habilidades, das atitudes, né? Porque não adianta eu estar ensinando conteúdo ou ter uma excelente metodologia de ensino, uma didática, se eu não estiver transformando a vida daquela criança. Então, quando você me faz essa pergunta, o que mais me marcou, eu diria que todo dia eu sou marcada em Araucária. Eu acordo com problemas seríssimos, essa noite eu não dormi, inclusive, acordo com problemas seríssimos, mas eu olho para o lado, eu falo, mas tem muita coisa boa. Então, vamos lá. Então, diariamente a gente tem embates. Seja por esfera federal, porque o repasse está cada vez mais complexo, né? Seja por problemas burocráticos, que a gente sabe que tem todos os limitadores, a gente tem uma nova lei de licitações atualmente, seja por falta de mão de obra ou de alguém que tenha vontade de fazer aquilo que você está fazendo, porque não é todo mundo que você consegue dar aquela, sabe, beliscadinha e falar assim, vamos gente, vamos. Então assim, essa energia é minha, não é do outro, entende? Então cada um tem que ser o seu. Então, assim, eu gostaria, enquanto legado, de que quando as pessoas falarem no meu nome, lembre de uma secretária que passou por aqui, porque a gente é passageiro, a gente é efêmero, né? Independente da situação, ISAM continuar, eu ficar, quem quer que seja, né? Nós somos efêmeros, a gente é um ser que tem limite. E eu gostaria que, quando lembrassem do meu nome, lembrassem de uma secretária que era humana, que era uma secretária que dialogava, que era uma secretária que, por mais que eu sou chata, que eu falo que eu sou chata mesmo, sou muito técnica, mas eu também falo, quando eu falo, eu cumpro aquilo que eu falo, então eu sou muito sincero. Então eu digo que a Araucária está no meu coração, né, não sai mais, eu tô morando aqui, depois disso eu não sei o que eu vou fazer da vida, ainda estou resolvendo tudo isso, mas a gente sabe que grande parte da transformação que a educação está tendo só é possível porque eu tenho gente muito boa em cada sala de aula. 31 de dezembro, né? Tá muito longe ainda, mas ao mesmo tempo é um ano que passa voando para um município tão dinâmico contra a Araucária. Quando chegar no dia 31 de dezembro, independente de resultado de urna, independente de quem ganhe, a pergunta que fica é: Adriana Palmieri
termina a sua gestão como secretária com um sentimento de dever cumprido? Sim, mas com vontade de fazer mais. Com vontade de fazer mais. E o Issan sabe disso, a gente conversa bastante. Algumas pontas a gente não conseguiu ainda alcançar, mas ontem eu tive reunião com o secretário de Estado, né? Inclusive foi aniversário dele, nós estivemos na região metropolitana, em Campo Largo, e eu fiquei muito feliz porque a gente tem avançado nas avaliações. E a avaliação do Estado do Paraná, ela aconteceu muito em cima da hora do final do ano. Então a gente estava saindo da prova Brasil, da prova Saeb, que é do governo federal, sim, e já estava dentro da prova Paraná. Então as crianças estavam muito cansadas, os professores também. E eu fiquei muito preocupada, porque isso vai validar o ICMS de Araucária. Vocês não sabem, mas a gente tem um texto no jornal, inclusive essa semana que vai sair, que fala sobre o ICMS. O que a educação tem a ver com o ICMS? Parte da arrecadação do imposto, 10% dele, só vai ser repassado para o município de acordo com as notas, se houver a qualidade da educação. Exatamente. Então, por isso a gente tem tido, e eu sou muito feliz, porque é aquilo que eu falo, acho que as almas se encontraram, né? Porque o Issan deixou que eu trabalhasse tecnicamente, né? A minha secretaria é uma secretaria técnica. Eu estou aqui com você hoje para falar de técnico. Dia 7 de fevereiro, nós iniciamos as aulas. Adriana, temos alguma situação? Nós temos a escola egipciana que está por terminar, né? Então amanhã, sexta-feira, eu vou na escola para ver como é que está o andamento. A ideia é que a gente consiga começar dentro da escola egipciana. A parte externa ainda está com bastante problema, está chovendo muito mês de janeiro, sim, né? Então as obras, elas por dentro, elas estão bem já resolvidas, mas externamente ainda estamos com problema. Então pode ser que a gente tenha uma alteração no calendário para algumas unidades educacionais, que são essas que estão entregando, mas é coisa positiva. Então é esperar um pouquinho que a gente vai ter a unidade educacional, mas isso só se a empresa não conseguir finalizar. Então, assim, a gente não tem como falar ainda se vai ou não funcionar dentro da escola. A escola Nadir é outra escola que a gente teve semana passada na sexta, eu tive terça agora, e sexta-feira também, depois da egipciana, eu vou para lá, para olhar se foi colocado o piso vanílico no chão, se terminou toda a parte de pintura, porque eu também gostaria de entrar dentro da escola. Caso não dê certo, a gente tem que ter um plano B. Então, assim, toda a Secretaria de Educação é planejamento, porque o contrato está findando. Mas a gente sabe que está chovendo, então o empresário também não tem culpa de tudo isso, né? E a gente sabe que o ano passado foi um ano chuvoso também, tanto é que a gente teve alagamento. Sem dúvida. Então foram quanto, né, de alagamento. E são essas duas unidades. A escola Ayrton Senna está no período também, tranquilo. As crianças virão da escola Elvira para a escola Ayrton Senna e vai atender ali algumas pessoas, as crianças também da comunidade. Justamente por quê? Porque a escola Elvira, lembra que eu falei? Tinha sala de madeira? Sim. Então é uma das intencionalidades do prefeito que está no PCA deste ano, a licitação da escola Elvira também. Muito bem. Olha, eu adoraria passar o resto do período aqui conversando com a Adriana. Já teve entrevistas nossas que durou quase 50 minutos, não é? Mas a Adriana também tem uma agenda, e nós temos uma agenda. A Adriana hoje inaugura conosco esse espaço, e eu recebo ela com muito carinho, como sempre. Eu acho que desde 2018, quando eu tive meu primeiro contato com a Adriana, fazendo matéria, fazendo entrevista, questionando, se formou muito mais do que apenas um relacionamento jornalista e Secretaria de Educação. Hoje, não somente a Adriana, mas como vários profissionais se tornaram grandes amigos e parceiros, todos em busca realmente da melhor da educação no município de Araucária. A gente contribui levando informação, a Adriana contribui trabalhando muito, trabalhando duro para toda uma cidade de Araucária, assim como todo o seu staff. O nosso agradecimento ao prefeito Issan, enquanto bairro do Capela Velha, Jardim Plínio, em toda a infraestrutura que foi criada, montada, desenvolvida, construída, renovada, porque não é só educação, é ação social, é LED, é asfalto, é segurança pública, é todo um conjunto de obras que foram feitas não somente no Capela Velha, mas em toda a cidade de Araucária, na área rural, que é 4, 5 vezes maior que a área urbana. Mas, Adriana, eu quero agradecer, em nome da população do Capela Velha, em nome daqueles que acompanham o trabalho de Jornalismo de Verdade, todo o empenho da Adriana enquanto mulher, da Adriana enquanto ser humano, da Adriana enquanto professora, da Adriana enquanto secretária, mas também a Adriana enquanto anjo da guarda na educação, porque quem conhece a Adriana e conhece os trabalhos feitos, com certeza os críticos vão se levantar e vão falar, mas ela tem isso, tem aquilo, aquilo outro.
Crítico que é crítico só vai fazer crítica, mas a gente não pode deixar de evidenciar que o maior ganhador de tudo isso não é a Adriana, não é a Issan. O maior ganhador é aquela criança que hoje usufrui de um sistema educacional que com certeza não está mais estagnado 30 anos no passado da política que teve essa cidade. Adriana, parabéns, muito obrigado por tudo que você fez até agora e vai continuar fazendo até 31 de dezembro, você, o Issan e todas as demais secretarias. Vocês estão de parabéns. E eu sou muito feliz de terminar a gestão com o prefeito Issan. Eu já tive esse privilégio de terminar a gestão com outro prefeito em outro município e eu estava muito grata de chegar no dia 31 de dezembro e falar, tá aqui a chave. E eu acho que é isso, porque nós respondemos até dia 31 de dezembro, meia-noite, né? E até a posse do então próximo prefeito, né? Chefe do executivo aí nosso, do município. Mas eu diria para você assim que a sensação é de parceria, de respeito e de passar na rua, porque eu ando muito a pé, né? Então eu passo na rua e converso com todo mundo. E às vezes as pessoas falam assim, você não é secretária de educação? Eu falo, sou, e você? Eu acho que é professora, e não é, professora é mãe. Então assim, eu tenho muitas mães amigas já, inclusive de oração, porque às vezes não é fácil, né? Não. Mas o mais importante é a gente estar aqui sorrindo, porque a criança precisa do nosso sorriso. Tanto para o meu professor, quanto para o pai que vai ser acolhido dentro da unidade educacional, e para aquela criança que precisa de luz na sua vida. Sem educação, não vai haver melhoria na saúde. Sem educação, a gente não vai ter uma melhoria na sociedade. Sem educação, nada é possível, porque só por meio da educação que a gente vai conseguir alcançar melhores desempenhos, não em metas, mas na sociedade. Então, assim, eu diria que é preciso que toda a sociedade não deixe a criança fora da escola. Viu uma criança na rua? Você não tinha que estar na escola? A hora que a sociedade começar a se incomodar com criança na rua, talvez a gente mude a história. Muito bem. Então, meu carinho e gratidão a todos vocês. Um excelente 2024 para todo mundo. Muito obrigado, Adriana. E para você que acompanha a gente até agora, teremos aí uma agenda ao longo dos próximos dias, as próximas semanas, não somente com matérias publicadas em texto, foto, mas também em vídeo, mas também a partir de agora. Iniciamos uma nova fase em 2024 com esse espaço que vamos receber com muito carinho todos os nossos convidados. Eu agradeço mais uma vez, Adriana, agradeço a você que nos acompanhou e maiores dúvidas sempre pelo nosso WhatsApp 41 984 21 40 40. Até o próximo podcast.